Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto um pouco polêmico. Eu quero dizer aqui que eu vou trazer o meu ponto de vista de uma pessoa que já está no mercado há 14 anos, mais de 14 anos. Eu já analisei centenas de carteiras de investimentos, né, e todas elas eu encontro uma certa similaridade. E todas elas também vêm acompanhadas de vieses comportamentais do investidor, que geralmente é uma pessoa apaixonada pelos aqueles ativos que ele tem em carteira. Né? Então fica comigo até o final aqui que esse assunto vai levantar um pouco de polêmica e eu quero saber qual é a sua opinião. Lembrar que eu vou trazer a minha e você vai dizer qual é a sua opinião, mas a minha opinião ela vai ser embasada com relação a estudos e não com relação a simplesmente achismo ou paixão, beleza? Então vamos à vinheta. Primeiramente, fundos de investimento. Qual a vantagem de você ter fundos de investimento na carteira? Especificamente os fundos imobiliários. Né? Você tem os fundos multimercado, você tem os fundos de renda fixa, você tem fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles podem ser fundos de papéis, podem ser fundos de laje, podem ser galpões logísticos, pode ser uma infinidade de coisa. Os fundos de papéis geralmente são aqueles fundos que pagam maiores dividendos e também representam maior nível de volatilidade. Qual o problema dos fundos imobiliários? Muita gente acha que investir em fundos imobiliários está investindo no setor imobiliário diretamente, né? E que esse setor é uma renda fixa. São duas coisas erradas, né? Erradas. Quando você está investindo diretamente no mercado imobiliário, você compra um imóvel, você é o proprietário, você está articulando compra, venda, manutenção, reforma, essas coisas, é um cenário. Quando você tem fundos empresários ali que estão à frente daquilo ali, que está comprando o imóvel físico e de fato ali fazendo toda a transação, é outra coisa. Quando você tem fundos imobiliários que está sendo negociado em bolsa, ele fica também passível ali de oscilações em função de movimentos especulativos. Você tem oferta e demanda de um lado, nem sempre isso vai representar o valor patrimonial dos fundos. Se fosse a mesma coisa, eu poderia dizer, esse prédio aqui vale R$1 milhão e o PVP do prédio ali no fundo imobiliário também valeria R$1 milhão, né? Ele vale R$1 milhão, mas o preço ele pode estar muito acima do valor patrimonial dele ou pode estar muito abaixo. E ele acontece isso em função de várias coisas. Uma delas é a questão econômica. Se você tem problemas econômicos, político fazendo besteira, fazendo cagada, brigas internacionais entre países, vai oscilar aqui também. A economia em si, ela representa a maior parcela dos seus resultados positivos ou negativos. Então, investir em fundos imobiliários quer dizer, eu estou ganhando um percentual de renda fixa e estou envolvido até o pescoço num ativo de renda variável. Quando você pensa em investimento, você tem que pensar em duas coisas. Uma taxa livre de risco mais um prêmio pelo risco. Essa taxa livre de risco hoje está em 15% e é a Selic. Se eu estou em qualquer outro investimento que tenha mais risco do que a Selic, eu tenho que ganhar um prêmio por estar nesse risco. O que adianta para mim estar ganhando ali 10% ao ano, que é a Selic, num ativo de renda variável, sendo que eu estou ganhando 15% sem risco na Selic? Não faz sentido nenhum. Não na minha cabeça, não faz. Mas pode vir um bull market. Esse bull market se espera há anos. Esse bull market, ninguém sabe exatamente esse bull market. Em um país que o endividamento é crescente, em uma guerra internacional de tarifas que os Estados Unidos ficam o tempo todo brigando com China e bota tarifaço aqui no Brasil, etc, etc. Você vai deixar o seu dinheiro à mercê de fatores políticos, de governo de direita, governo de esquerda, governo de centro, governo... Não, gente. Vamos parar com essas coisas. Então, assim, se eu não estou ganhando mais do que a Selic e eu estou na renda variável, eu estou correndo um risco desnecessário. Se vocês não concordam comigo, tudo bem. Mas esse é o meu ponto de vista. Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou precisar incorrer em algum risco. Eu não vou poder ganhar 20% ao ano estando exclusivamente em Selic. Não faz sentido. Eu vou ter que ter algum investimento de risco ali. Só que esse risco ele precisa ser controlado. Quando você parte para os fundos imobiliários e tem um cenário caótico na economia, eles descem de elevador. Quando você tem um bull market, aquela coisa toda, eles sobem de escada. Podem verificar o drawdown de um fundo imobiliário versus o drawdown de uma empresa. Então as empresas elas tendem a se recuperar mais rápido do que um fundo imobiliário, né? Primeiro que as empresas elas geram riqueza e elas reinvestem parte dessa riqueza. Quando você pega um fundo imobiliário, 95% dele é distribuído em dividendos. E esses dividendos, eles estão pagando hoje ou menos ou equivalente à Selic.
E quando você recebe o dividendo, esse valor ele sai da cotação. Há um fundo que está hoje por R$ 100. Ele vai pagar R$ 2 de dividendo. Pô, maravilha. Aí o seu fundo passa a valer R$ 98,02 de dividendo. Poxa, Jean, valor patrimonial está equivalente. Ah, mas é isento de imposto de renda. Não sei até quando, mas o patrimônio continua a mesma coisa. O seu fundo está em 98, R$ 2 de dividendo, tu pega e reinveste ele. Isso é muito bom, você cria uma bola de neve. Mas quais são as alternativas que existem no mercado? É daí que nasce a operação com opções, que você pode ganhar muito mais e ter menos risco, inclusive. Em vez de eu estar diminuindo o valor da minha cota porque eu recebi um dividendo, eu posso receber um dividendo sintético, eu posso receber ali um valor mensal, inclusive, ou semanal. Eu posso montar uma operação para me gerar uma renda e eu continuo com o meu ativo crescente. Esse ativo pode ser os títulos públicos, eu posso utilizar títulos para aproveitar a marcação ao mercado ou utilizar o próprio pós-fixado e posso utilizar uma carteira de boas empresas. Eu não preciso estar na minha carteira 100% ações e fazer um lançamento apenas coberto com call. Eu posso montar outras operações com opções, inclusive com mais segurança, com uma estratégia bem elaborada. Então, todas as carteiras de fundo imobiliário que eu analisei estavam perdendo para a carteira de ações. E as carteiras de ações que eu estava analisando também, quando ela é 100% ações, está perdendo para o CDI. Eu estou falando aqui de centenas de carteiras que eu analiso aqui diariamente, né, de pessoas que vêm até o escritório querendo ter uma análise gratuita da carteira. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser uma análise gratuita da sua carteira, porque aqui a gente não avalia simplesmente o que você ganha. Ah, Jean, eu estou ganhando 10% ao ano. Está ganhando, ótimo, mas será que poderia aumentar esse rendimento? Se a Selic está em 15 e você ganha 10, você está perdendo as 5. Você não está ganhando 10, você está perdendo 5, deixando de ganhar 5 a mais. E se você está na renda variável, era para ter ganhando mais ainda. É por isso que uma carteira ela precisa ser muito bem elaborada. Qual o percentual certo de renda fixa, de renda variável? Qual o momento certo de você rebalancear essa carteira? E qual o tipo de rebalanceamento que você vai fazer? É dentro da renda fixa? É dentro da renda variável? Então tem muita gente que é apaixonado pelo ativo. Né? Ah, eu tenho uma carteira de fundos e é só fundos, e fecha os olhos para tudo que existe no mercado. Não, é criptomoeda e fecha os olhos para tudo. A gente tem que parar de ser apaixonados pelo ativo e passar a olhar a economia como um todo e verificar aquilo que vai te trazer o maior retorno com o menor risco possível. E essa é a proposta. Inclusive agora nesse mês de novembro, a gente vai estar fazendo uma campanha muito grande, uma campanha boa aqui com relação a consulentes que queiram vir aqui para o nosso escritório e conhecer melhor o nosso serviço. O caminho de entrada pode ser, inclusive, o preenchimento dessa ficha que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. A gente não olha o ativo, especificamente somente o ativo. Eu olho o ativo e olho o que existe no mercado. Se tiver coisa melhor, eu vou dizer, olha, meu irmão, isso daqui que você está fazendo aqui pode até te gerar resultado, mas o resultado é menor do que esse. E o risco desse aqui é menor do que o que você está fazendo agora. Quando eu fiz uma análise um tempo atrás, né, alguns anos atrás, sobre os fundos de investimento, aqui não são fundos imobiliários não, dos grandes bancos, eu faço esse desafio para vocês. Entra nos grandes bancos, pegam os fundos multimercados, fundos de renda variável ali, que tem parcela em renda variável, e olha a rentabilidade deles. Você paga uma taxa de gestão para o gestor, às vezes você paga uma taxa de performance, você paga a taxa de administração, você paga taxa de meio monte de coisa, e quando você olha o resultado é pífio, é ridículo. A ideia do crescimento patrimonial é eu saber que hoje eu tenho X, amanhã eu tenho X mais X, no próximo mês é tanto, e eu montar um planejamento para saber se daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que eu vou estar. Em vez de ficar exposto à oscilação da economia. Ano que vem, ano eleitoral, vai ter uma série de outras coisas. Se eu fosse você, e se você tiver uma carteira de investimentos, você não paga nada para receber a nossa análise. Você recebendo a nossa análise, você já está habilitado praticamente a entrar na promoção que a gente vai estar fazendo na Black Friday, que é no próximo mês que a gente vai estar fazendo. Então você vai receber gratuitamente a análise da sua carteira e depois da análise você vai optar em continuar ou não com a gente. A gente tem uma proposta muito boa, inclusive praticamente 100% dos nossos consulentes eles renovam a consultoria porque realmente a gente faz um trabalho para gerar resultado. A gente não quer que o cliente tire de R$1 do bolso. A gente quer que ele pague com o resultado gerado pelas montagens,
pelo crescimento patrimonial e não ficar como o restante do mercado, uma boa parte do mercado, que simplesmente tem aquele clichê ali, não, mas a economia tá ruim, depois ele vai voltar. Não, não quero isso não. Eu quero que você tenha um crescimento, um planejamento e acompanhe isso mês a mês, esse crescimento de forma sustentável. É isso que eu prezo aqui, é isso que nós aqui da Solid Investimentos prezamos. É crescimento patrimonial sustentável, com risco controlado e uma renda mensal previsível. É isso que a gente quer. Se você quiser saber mais sobre o nosso serviço, preenche o formulário que vai estar na descrição do vídeo e a gente marca uma call para a gente conversar e eu te explicar melhor como é que funciona. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro.